Olá, pessoas! Nesta aula, vamos continuar falando sobre energia mecânica. Seguiremos com as mesmas habilidades das aulas anteriores. Vamos reforçar aqui quais são as fórmulas que a gente utiliza quando a gente está trabalhando com energia mecânica. Lembrando que a energia mecânica ela vai ser sempre a soma das energias cinéticas com a energia potencial. E o que é energia cinética? Energia cinética é quando a gente fala de movimento, de velocidade. E energia potencial? A energia potencial ela é dividida em dois subgrupos. A potencial gravitacional, que depende da massa, da gravidade e da altura, e a energia potencial elástica, que depende da minha constante elástica e da deformação do meu corpo. Nessa aula, nós vamos focar um pouquinho sobre a conservação dessas energias. Então, quando eu desprezo as perdas de energia por atrito, eu vou ter um sistema conservativo e isolado. O que isso significa? Que a energia que eu iniciar o meu processo, dentro do meu sistema, vai ser a mesma energia que eu vou finalizar esse processo. Então, imaginem vocês uma montanha-russa, a gente já deu bastante exemplo de montanha-russa, e aí o meu carrinho está lá no topo. Se ele está no topo, ele tem uma energia potencial gravitacional. E aí, conforme ele começa a descer, ele vai perdendo essa energia potencial gravitacional e vai ganhando energia cinética. Porém, todas dentro da energia mecânica, significa que a energia que ele começou lá no topo vai ser a mesma que ele vai chegar lá no final, com o carrinho. Para facilitar, eu trouxe o mesmo exemplo que o professor Giba trouxe lá na quarta-feira, mas como algumas pessoas trouxeram algumas dificuldades, não entenderam muito bem, eu trouxe em forma de etapas, de passo a passo. Então, eu trouxe 7 etapas para a gente poder calcular, desenhar mesmo a resolução desses exercícios. A etapa 1 é identificar quais são os instantes que tem dentro do meu enunciado. Etapa 2 é igualar as minhas energias. Lembra que a inicial é igual à final? Então, eu vou igualar essas minhas energias. A etapa 3 é identificar as energias presentes em cada instante. Então, eu vou identificar de qual energia que eu estou falando, tanto no começo quanto no final do meu enunciado. Colocar quais são as fórmulas correspondentes. Então, a partir do momento que eu sei quais energias que eu estou trabalhando, eu também preciso saber quais são as fórmulas que correspondem a essas energias. Identificar quais são os valores que vai ter no meu enunciado, substituir esses valores e, por fim, calcular. Então, esse é o exemplo que o Giba trouxe na quarta-feira. Vamos fazer ele novamente de uma maneira de passo a passo. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa de 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar meio segundo. Dada a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, nessa situação, qual a velocidade de impacto do tijolo sobre o capacete? Então, qual é a primeira etapa? Identificar os instantes. Então, eu observo aqui que eu tenho, primeiro, esse corpo, esse tijolo, né? Ele vai estar numa altura de 5 metros. Então, eu vou identificar ele aqui nessa altura de 5 metros. E depois, ele fala que ele vai estar numa velocidade para bater no capacete. Então, eu já identifiquei esses dois instantes. Ele lá na altura e depois ele batendo no capacete. Então, quais são os dois instantes? Esse tijolo de massa de 2,5 kg na altura e depois esse tijolo com uma velocidade causando um impacto no capacete. Qual é a minha segunda etapa? Igualar as energias mecânicas. Então, eu sei que a energia que eu inicio é a mesma que eu termino. Qual é a minha terceira etapa? Identificar as energias presentes em cada instante. Então, se lá nesse primeiro item aqui, nesse primeiro instante, eu estou falando de altura, qual é a energia que eu estou falando? Potencial gravitacional. Depois, aqui, eu estou falando de velocidade. Qual é a que eu estou trabalhando? Cinética. Então, eu já posso dizer aqui, ó, se essa daqui é a energia que eu inicio, qual que eu iniciei? Potencial gravitacional. Essa é que eu encerro, qual que eu encerrei? Energia cinética, que é da velocidade.
A minha quarta etapa é identificar as fórmulas. Então, se eu identifiquei que é a potencial gravitacional, eu vou colocar aqui qual é a fórmula da potencial gravitacional, que é massa vezes gravidade vezes altura. Depois eu identifiquei que ela se transforma em cinética, então eu vou colocar a fórmula da energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado dividido para 2. Depois eu vou identificar os valores necessários para cada uma das fórmulas. Então, lá na minha energia potencial gravitacional, eu já tenho o valor de massa, de gravidade e de altura. E na minha energia cinética, eu tenho o valor da massa, que é o mesmo, porque o tijolo é o mesmo, e a velocidade eu não tenho, porque é quem ele quer que eu calcule. E eu vou trocar os valores. Então, aqui, ó, massa, gravidade e altura, um vezes o outro. Então, é só substituir. Massa, gravidade e altura. 2,5 vezes 10 vezes 5. E depois eu vou igualar. Massa, de novo, 2,5, velocidade é quem eu quero descobrir, dividido por 2 da fórmula. E aí a gente vai para esse cálculo. Exatamente do jeito que ele aparece aí pra gente. Vou pegar os dados que eu já tenho, que a gente já colocou lá. Então, eu tenho aqui 2,5 vezes 10 vezes 5. Vai ser igual a 2,5 vezes a velocidade ao quadrado dividido para 2. Uma regrinha da matemática me permite cancelar esse 2,5 com esse 2,5. Por que ele me permite fazer isso? Imagine que esse 2,5 pode passar para baixo aqui, ó. Porque se ele está multiplicando, ele pode passar dividindo. Então, ficaria 2,5 dividido para 2,5, que daria 1, tá? Então, já cancelei. Ah, eu não gosto de cancelar, eu não sei quando eu posso cancelar. Se você não sabe, não quer e não gosta, mantenha os valores e realize os cálculos com eles, vai dar o mesmo resultado. Agora eu vou multiplicar aqui, ó. 10 vezes 5, 50, igual a v ao quadrado, dividido para 2. Esse 2, ele está lá embaixo dividindo. Vou subir ele realizando a multiplicação. 50 vezes 2 vai dar 100. 100v ao quadrado. Para tirar esse expoente, o inverso da potência é a radiciação. Então, se era quadrado, vai como raiz quadrada. A minha velocidade, então, é raiz de 100, que é igual a 10 metros por segundo. Essa é a velocidade, a resposta do meu exercício. Vamos para o segundo exemplo. Um corpo de massa igual a meio quilo e velocidade constante de 10 metros por segundo choca-se com uma mola de constante elástica 800 Nm por minuto. Desprezando os atritos, calcule a máxima deformação sofrida pela mola. Então, aqui eu tenho um bloquinho que está a 10 metros por segundo. Ele está nessa velocidade, 10 metros por segundo, e ele vai chocar com essa mola aqui. Quando ele chocar com essa mola, ele vai deformar, vai apertar ela. Claro que depois ela vai voltar a empurrar ele, mas ele quer saber qual é a deformação que ele vai conseguir fazer nessa mola antes que ela libere ele novamente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer de novo, identificar quais são os instantes. Se eu olhar aqui, eu tenho instante 1, esse corpo em movimento, instante 2, o momento que ele vai contrair essa mola. Então, eu vou ter 2 momentos, tá? Então, o corpo de massa, uma determinada velocidade e a deformação dessa mola. Depois a gente vai igualar as energias. Isso não tem erro, a energia que eu inicio é a mesma que eu termino. Depois eu vou identificar quais são. Por que é cinética e potencial elástica? Porque eu estou falando de velocidade, velocidade é quem? Cinética. Depois eu falo da minha deformação, que é a potencial elástica. E quais são as fórmulas delas? As fórmulas são essas daqui. Então, eu tenho que aqui é a minha energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado. E aqui eu tenho da minha potencial elástica, que é a minha constante vezes a minha deformação ao quadrado. Vou identificar quais são os meus valores. Então, os valores que eu preciso para cada uma das fórmulas.
Então, o que que eu preciso aqui para minha energia cinética? De massa e de velocidade. Já anotei aqui. E o que eu preciso para potência elástica? Da minha constante e da deformação, que é quem eu quero descobrir. Também anotei aqui. Vou substituir os valores. Então, só vim aqui, ó, a massa 0,5, que foi o meu exercício deu. A velocidade, ele deu que é 10 ao quadrado. Dividido para 2, faz parte da fórmula. O mesmo eu faço com essa aqui. 800 newton por metro, vezes a minha deformação, que é x ao quadrado, também dividido para 2, que faz parte da fórmula. Então, vamos colocar agora esses valores que a gente já informou lá, vamos repeti-los aqui para que a gente possa calcular. 0,5 vezes 10 ao quadrado, dividido para 2. Essa é a minha primeira parte. A minha segunda parte é 800 vezes x ao quadrado, dividido para 2. Aqui eu tenho a mesma regrinha lá da matemática. Esse 2 que está embaixo, eu também posso cancelar. Mas por quê? Se ele está dividindo, ele poderia subir multiplicando, se eu quisesse fazer essa brincadeira aqui. E aí, se ele subisse multiplicando, ia ficar um sobre o outro. Se eu dividisse, também daria 1. Então, tem igual em cima e está multiplicando, eu posso cancelar. Tem igual embaixo e está multiplicando ou está sozinho, eu também posso cancelar. Aí, vamos para realizar os cálculos. Eu tenho 0,5, 10 ao quadrado é 100, igual a 800x quadrado. Se eu multiplicar 0,5 por 100, eu vou ter 50. Agora, se eu quiser deixar o meu x sozinho, na verdade eu preciso deixar o meu x sozinho, o 800 que estava aqui em cima multiplicando, ele passa para baixo dividindo. Esse zero com esse zero eu posso cancelar. O meu x ao quadrado, então, vai ficar igual a 0,0625. Lembrando que para tirar a minha potência, eu passo para o outro lado como raiz. E a raiz desse número aqui vai dar 0,25. Estou falando de deformação, 0,25 metros. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Muito obrigada.